Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um planejamento de aulas BNCC. Agora que vocês já sabem, né, que consta aqui todos os planejamentos, que existem os planejamentos de aulas prontos e editáveis, tudo alinhado à BNCC, eu trago mais um planejamento, dessa vez referente ao Fundamental 1, tá? Todos os planejamentos de aulas, tanto completo, em que consta todas as disciplinas, como individualmente por disciplina, todas as amostras que tivemos acesso, nós já disponibilizamos e foram comentadas aqui as amostras, tá? Então, se você tiver interesse nas amostras do Fundamental 2, é só dar uma olhadinha aí no canal que consta as amostras de cada disciplina. Voltando aqui, planejamento de aula BNCC 2023. O que consta nesses planejamentos? São planejamentos anuais, mensais, semanais e diários. Este material que eu estou apresentando neste momento é o planejamento completo, em que consta todo o Fundamental 1, desde o berçário. Inicia com o berçário, pré-escola, e vem a educação infantil do 1º ao 5º ano. Consta, além de berçário pré-escola, nesse material, consta atividades e dinâmicas de todas as disciplinas, planejamentos editáveis e todas as atividades que constam no material são com os códigos da BNCC, tá? Foi elaborado por uma equipe pedagógica, com equipe de qualidade da Alfabetinho, ok? Qual o conteúdo desse material? O berçário. O berçário são para crianças bem pequenas, de 0 a 1 ano e 6 meses. Em seguida tem o grupo 2 e 3, berçário grupo 2 e 3, que são para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Em seguida, tem berçário grupo 4 e 5, que são as crianças de 4 a 5 anos e 6 meses, tá? Tem todas as disciplinas para o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Português, matemática, ciências, geografia, história, artes, educação física e ensino religioso. Como falei, são todos aqui, todas as disciplinas são alinhadas à BNCC, constando que a área do conhecimento, habilidades, desenvolvimentos, campos de atuação, atividades, campo de experiência, códigos, avaliações, recursos, metodologias, tudo no único material, certo? Contém planos de aulas diários, planos de aulas semanais, planos de aulas mensais, sequências didáticas e muitas dinâmicas, são mais de 100. Iniciando aqui com a amostra, seguimos com o berçário, que vai de 0 a 1 ano e 6 meses, tá? Aqui é a amostra do planejamento. Como pode ver aí, começa com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Pode ver que tem o espaço para colocar o nome, escrever o nome da escola, professor, turma. Então, todos vêm esse padrão, tá? Como são editáveis, o professor tem liberdade de fazer da forma que acha melhor. Tem os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer e avaliação. Aqui tem o objeto de conhecimento, as habilidades, desenvolvimento, que são as ações do professor. Como exemplo, vamos pegar aqui a primeira. A atividade pode ser realizada nas áreas internas ou externas da sala, de referência, de acordo com a disponibilidade de espaço na escola. O ambiente deve estar organizado antes de os bebês chegarem, com as caixas e os espelhos fixados dentro delas, disponibilizadas estrategicamente no chão e nas paredes, próximas uma das outras, para que os bebês possam se reunir
em pequenos grupos. Habilidades: comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. No campo desenvolvimento, ações do professor. O professor vai utilizar caixa de papelão com um espelho dentro e deixar os alunos se observarem e ver suas expressões no decorrer da atividade. Como pode ver, esse é apenas uma parte da amostra aqui do exemplo, parte de cima. A parte embaixo tem aqui a avaliação. Será realizada por meio da observação das ações e reações de cada bebê durante todo o trabalho diário. Serão utilizadas duas formas de registro, o relatório de avaliação e o relatório descritivo. Seguindo nessa mesma linha, tem aqui outros campos, que é campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Novamente, direitos de aprendizagem, objeto do conhecimento, habilidades, desenvolvimento e ações do professor. Aqui, por exemplo, fontes sonoras variadas, chocalhos, pandeiros, tambores, guizos, sinos, etc. Materiais construídos anteriormente pelas próprias crianças também são bem-vindos. Alguns exemplos: latas, pedaços de madeira, garrafas, panelas, colheres de pau e potes, entre outros. Habilidades: pode ver que tem a codificação aqui, os códigos, como aqui em cima também, olha, aqui tem os códigos de referência. Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. Desenvolvimento, são as ações do professor. Utilizar músicas do dia a dia para substituir algumas expressões da música pelo nome da criança. Essa, enfatizando que a amostra pode ser são editáveis e pode ser editado pelo professor, tá? Tem vários outros campos aqui, ó, livro, Alice, um boneco. Atividades prontas, no caso de berçário, aqui está uma amostra, fundamentação, planeja a rotina diária, tem aqui um norte, ensinar a parte do corpo. Em seguida, temos uma amostra para pré-escola de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Começa campo de experiências, corpo, gestos e movimentos, direitos de aprendizagem, objeto de conhecimento, habilidades, desenvolvimento e ações do professor. Como pode observar, tem tudo aí disponível de acordo com a BNCC. Avaliação, atividades prontas, aqui é uma atividade de linguagem, de matemática, natureza e sociedade. São quatro exemplos. Pré-escola, que é o grupo 4 e 5, são crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, quase 6 anos, né? Algumas talvez até com 6 anos redondo. Aqui. Então, são crianças maiores, direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Como são crianças maiores, tem algumas atividades aqui mais voltadas. Aqui, ó. Para realizar essas atividades, é necessário que as crianças já tenham vivenciado experiências anteriores com a festa do Bumba Meu Boi e o Boi de Mamão, como, por exemplo, as atividades desenvolvidas nos planos anteriores dessa sequência. Habilidades: utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, ensinações, criações musicais e festas. Desenvolvimento do professor: deixar os alunos produzir o boi para a apresentação, utilizando muitas cores e formas. Não esqueça de fazer um ensaio com os alunos para a apresentação do boi. Como pode ver, pode ser adaptado de acordo com a região, já que tem essa opção de editar o material, tá? Aqui está mostrando a festa do Bumba Meu Boi, pode ser editado de acordo com a região. E aí segue com mais exemplos. Atividades, tem aqui um exemplo de atividade de linguagem, matemática, natureza, ó, pré-escola, grupo, natureza, sociedade, uma atividade sobre identidade. Em seguida, são as atividades para o 1º ao 5º ano, que são por disciplina.
Então, aqui, como eu estou mostrando para vocês, são atividades e planejamentos para todas as disciplinas, que está vindo do berçário até o 5º ano, só recapitulando, tá? Planejamento de aula língua portuguesa, unidades temáticas, campos de atuação, objetos de conhecimento, habilidades de desenvolvimento. Unidade temática, análise linguística, semiótica, alfabetização, campo de atuação, eixo, escrita, objeto de conhecimento, sinonímia, antonímia, morfologia, pontuação, morfologia, habilidades. Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado, entre parênteses, sinonímia, e separar palavras pelo critério de oposição de significado, antonímia. Desenvolvimento, analisar os termos técnicos identificados no verbete do Leopardo e substituí-lo por seus sinônimos, a favor da compreensão do texto. Levar o aluno a reconhecer os diferentes tipos de letras, abre parênteses, bastão, imprensa e cursiva, bem como perceber a ordenação do texto. Então, segue com mais atividades aqui, tá? Mais exemplos. E segue, 3º e 5º ano, na mesma linha, análise linguística, semiótica, ortografização. Olha o exemplo aqui, ó, campo de atuação, campo da vida cotidiana, objetos de conhecimento, forma de composição do texto, habilidades, identificar e produzir em gênero epistolares e diários a formatação própria desses textos, abre parênteses, relatos de acontecimentos, expressões de vivências, emoções, opiniões ou críticas, e a diagramação específica dos textos desses gêneros, abre parênteses, data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura, fecha. Desenvolvimento. A oficina de escrita, cuja finalidade é aprender e escrever escrevendo, focaliza a expressão verbal que tem como ponto de partida a vivência dos alunos, suas histórias particulares. Aqui, olha, campo da vida pública. Campo de atuação relativa à participação em situações de leitura e escrita, especialmente em textos de esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício dos direitos. Alguns gêneros textuais deste campo, nota, álbuns noticiosos, notícias, reportagens, cartas do leitor, revista infantil, comentários em sites para criança, texto de campanhas de conscientização, estatuto da criança e do adolescente, abaixo-assinados, cartas de reclamação, regras e regulamentos. E aí segue, né, com mais exemplos, 1º ao 5º ano, mais exemplos. Voltar aqui. São atividades, português, 1º ano, português, 2º ano, português, 3º ano, português, 4 anos, mais atividades com a receita de docinho de leite, ó, casinha das bruxas, português, 5º ano, ordena, sílaba e forma palavras, acrescentando a vogal que está faltando. Aqui está enfatizando que o material tem muito mais, né? Que aqui é só apenas uma folha de cada ano, para que você tenha certeza da qualidade da riqueza do produto que irá receber. Matemática. Segue a mesma linha. Unidades temáticas, campos de atuação, objeto, conhecimento, habilidade e desenvolvimento de ações do professor. Aqui, ó. Práticas, vida cotidiana, desenvolvimento, pensamento numérico, objeto do conhecimento, composição e decomposição de números naturais, habilidades, compor e decompor números de até 2 ordens por meio de diferentes adições com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. Ações do professor. Em uma situação em que tenham, por exemplo, 12 lápis coloridos, e é possível perguntar de quantas formas diferentes esses lápis podem ser separados em 2, 3 ou 4 grupos, com qualquer quantidade de lápis, e depois registrar numericamente as decomposições. Um exemplo, estou mostrando a primeira linha, mas já deu para ver o entendimento aqui. Planejamento de aulas, 2º ano. Lembrando que tem sempre o espaço do professor, os códigos, as avaliações.
Mais aqui, ó, planejamento de aula do 5º ano, matemática. Atividades, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Observe a balança e complete. Aqui, ó. Nesta figura, as linhas tracejadas são eixos de simetria. Responda sim ou não. Multiplicando. Ciências. Aqui, ó. Unidades temáticas, matéria e energia, objeto do conhecimento, característica dos materiais, habilidades, comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser utilizados da forma mais consciente. Ações do professor. Pergunte quem gostaria de dizer o que é reciclar. Ressalta os bens de consumo, que são objetos de desejo das crianças, e qual tipo de lixo/material é gerado por eles. Além disso, discorra sobre a questão ambiental, quanto à quantidade de lixo e sua decomposição. E aí segue vida de evolução, 2º ano aqui, mais planejamento. 4º ano, mais planejamento. De ciências. Agora, atividades de ciências. 1º ano, 2º ano. Completa as frases com o nome das frutas que estão no retângulo. Procure dicionário significado da palavra extinção. Aqui sobre animais em extinção. Outra atividade. No rótulo de alguns produtos de limpeza existem informações como as apresentadas abaixo. Tem as exemplificações. 5º ano. Observe a imagem, lê a legenda e responda as questões. História. Segue como os outros. Unidades temáticas, objeto de conhecimento, habilidades, desenvolvimento e ação do professor. Mundo pessoal, meu lugar no mundo. Tem aqui. As fases da vida e a ideia de temporalidade, passado, presente e futuro. Habilidades. Identificar aspectos do seu conhecimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e ou de sua comunidade. Ações do professor. Pergunte quem gostaria de dizer o que é reciclar. Ressalta os bens de consumo e seu objeto. Está parecido com o outro, né? Qual o tipo de lixo e tal. Além disso, discorra sobre a questão ambiental, quanto à quantidade de lixo e decomposição. Aqui, as diferentes formas de organização de família e da comunidade, os vínculos pessoais e as relações de amizade. Aí tem identificar a relação entre suas histórias e a história de sua família e de sua comunidade. Escrever e distinguir os papéis e responsabilidades relacionadas à família e à escola e à comunidade. Ações. Entregue cópias das certidões de nascimento de cada um. Eles devem ser orientados a identificar e escrever com o auxílio do professor, estagiário ou funcionário da escola, que possam assessorar as crianças na realização dessa etapa em suas formações pessoais e familiares. No seu caderno. São todos os pontos que podem ter ações aqui, as ações editadas, tá? De acordo com o que o professor entender que seja melhor. Mais ações, 4º ano, mais de história, as questões históricas relativas às migrações, avaliação. Mais registro da história de linguagem e culturas, mais uma unidade temática. Atividades aqui, olha. Ligue o antigo ao atual. Leia abaixo os deveres da criança e coloque o número no local adequado. História do 1º ano, história do 2º ano, uma página de cada, tá? Para vocês saberem. História do 3º ano, que está escrita na bandeira do Brasil. História do 4º ano. 4º ano aqui, ó, já é sobre os portugueses. História do 5º ano. Geografia. Segue do mesmo jeito. Mundo do trabalho. E são as unidades temáticas. Mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial. Natureza, ambientes, qualidade de vida. São os exemplos, né?
Aqui um objeto. Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia. Habilidades. Escrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano, brinquedos, roupas, mobiliários, considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. Desenvolvimento. São as ações do professor. Providencie previamente 4 caixas de papelão cestos. Em seguida, separa a turma em 4 grupos e propõe aos alunos um desafio. Entrega a cada grupo uma caixa ou um cesto e explica que cada um representa um material diferente. Madeira, metal, papel, plástico. E aí segue, tá? Com mais exemplos. Mais aqui do 4º ano, 5º ano. Atividades aqui são os exemplos do 1º ano, atividade do 1º ano. Uma atividade sobre locais de trabalho. 2º ano, ordena as sílabas e descubra o nome do objeto. Observe o mapa mundo e marque corretamente a questão abaixo, já são do 2º ano. 3º ano tem uma atividade aqui sobre o mapa da América. Aqui tem... Identifique no mapa mundo e abaixo os 3 elementos indicados pelas setas. 5º ano, sobre coleta seletiva. E arte. Artes visuais, dança, aqui, ó. Processo de criação, sistema de linguagem, contexto, práticas, elementos da linguagem. Aqui tem os exemplos, vou pegar aqui, ó. Reconhecer alguma categoria do sistema das artes visuais, museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores. Ações do professor: criar e recriar, inventar e brincar de estar em outro lugar ou de ser um personagem. São características comuns à brincadeira infantil e à arte teatral. É no aspecto de transformação que se baseia essa atividade permanente. Aqui tem uns exemplos de atividade do 1º ano. Aqui outra atividade para o 2º ano. Observa a tela abaixo. É uma obra de arte que representa uma paisagem. Quem pintou foi uma mulher chamada Tarsila de Amaral, que também todos usa a arte, né, de Tarsila. 3º ano. Observa a tela do artista sul-africano George Lilanga. Mais uma atividade. Aqui é do 5º ano, uma figura rupestre. Educação física. Esportes. Esporte em marcas, esporte de precisão, está explicando aqui. Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e dos demais participantes. Ações. O objetivo desse momento é fazer com que os estudantes interajam, trocando informações coletadas e construindo impressões sobre as diferentes formas de organização de roda pelo mundo. Segue mais, porque como, relembrando aqui, que são de todas as disciplinas. Então, aqui, ó. Educação 3º ao 5º ano. Educação física, 1º ao 5º ano, atividades prontas. Aqui tem algumas atividades. Aqui, ó. Sobre jogos de amarelinha, mamãe posso ir, queimada, correio secreto, síntese integradora, recursos, introdução, desenvolvimento, corrida de obstáculos, travessia, síntese integradora. Ensino religioso. Muitas pessoas não sabem, mas o ensino religioso, ele já é disponível em várias escolas, né? Inclusive tem uma lei para isso. Claro que existe a oferta, né, dessa disciplina, ela tem que ser ofertada na instituição, mas ela não é obrigatória para os alunos, né? Então, nós trazemos porque faz parte e está sendo muito bem requisitado em material de ensino religioso, e é ótimo que ele esteja também presente nesse material. Aqui,
Pega exemplo aqui, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade segue a linha como os demais. Desenvolvimento e ações de professor, um exemplo aqui, ó. Aqui. Objeto do conhecimento, o eu, o outro e o nós. Esse é o primeiro ano. Habilidades, identificar e acolher as semelhanças diferentes entre o eu, o outro e o nós. Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas identificam e os diferenciam. Aí tem aqui, mostrar diferentes imagens de crianças. As crianças estão em ambientes semelhantes, cuja função é do ensino e troca de conhecimento, mas é possível notar a particularidade como a etnia, as vestimentas e a organização do espaço. Caso a escola não possua projetor, pode imprimir as figuras ou descrever alguma delas, pedindo que os alunos imaginem situações e discutam sobre isso. Planejamento aqui do segundo ano. Olha, memória, entre os objetos aqui estão memórias e símbolos religiosos. Identificar e distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. Ações. Sugere que os próprios alunos falem sobre os símbolos presentes em suas casas e nos locais de culto que eles frequentam. Apresente também tradições diferentes que não apareçam na turma. Aqui do terceiro ano tem mais, olha. Vamos só voltar aqui para as unidades temáticas. Identidades e alteridades. Identidade e alteridades. Para o quarto ano, manifestações religiosas. E segue, né? O objeto de conhecimento, ritos religiosos, representações religiosas de arte, na arte. Quinto ano, crenças religiosas e filosofias de vidas. Aí tem aqui, objeto de conhecimento, narrativas religiosas, mitos nas tradições religiosas, ancestralidade e tradição oral. Aqui tem as habilidades. Um exemplo aqui sobre ancestralidade e tradição oral. Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos religiosos. Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outros. Desenvolvimento. Nesse plano, os alunos podem averiguar qual a função dos rituais religiosos, sua importância enquanto momentos comunitários. Além disso, irão refletir sobre como os ritos ainda aparecem em nossa sociedade. Aqui tem exemplos de atividades de ensino religioso. Completa a cruzadinha com bons sentimentos que devemos desejar sempre a nós mesmos e ao próximo. Segundo ano, circula a palavra que, para você, são sinais da presença de Deus. Esse é um exemplo. Ensino religioso 3, terceiro ano. As pessoas diferentes uma das outras, cada um tem o seu jeito de ser. Assinale um X as frases corretas. Quarto ano, pinte as pétalas da flor com a qualidade que você tem. Tem várias qualidades aqui. Quinto, as amizades são para sempre. Aí tem aqui uma figurinha e atividade, né? Pense em um amigo agora, desenhe você amigo em uma situação de amizade. Esse é o material, são amostras. Isso. Lembrando que são planejamentos de aulas prontos, editáveis no Word, contém planos diários, planos de aulas diários, planos de aulas semanais, planos de aulas mensais, sequências didáticas e dinâmicas. Planos de aulas diário, do berçário ao Fundamental 1. Aqui são planos de aulas. Conteúdo, assunto do projeto, espaço, tempo, quantidades, relações, transformações. Aqui as habilidades, desenvolvimento, os recursos. Esse é um exemplo. Das habilidades, explorar relações de causa e efeito, transbordar, atingir, misturar, mover e remover na interação com o mundo. Desenvolvimento, utilizar a caixa de areia e deixa a criança sentir, use a criatividade, deixa escondido alguns objetos para que os alunos achem. Recursos, organize os materiais no parque de uma forma atraente, com pás, colheres, baldinhos, bacias ou potes recicláveis e brinquedos que possam ser escondidos e encontrados, bacias ou potes para colocar e tirar areia, a fim de ajudar os bebês a serem pesquisadores por meio das explorações dos materiais. Aí tem a atividade avaliativa. Será realizada por meio da observação das ações e reações de cada bebê durante todo o trabalho diário. Será utilizado duas formas de registro, relatório e avaliação e relatório descritivo. Observações finais e segue
mais planos. Aqui um outro exemplo, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Exemplo aqui, na segunda, organize os alunos em duplas de modo que se formem grupos produtivos, ou seja, que se apresentam saberes acerca do sistema alfabético da escrita próximos, porém diferentes. Por exemplo, sugere-se a formação de grupos entre alunos pré-silábicos sem valor sonoro e com valor sonoro, e os silábicos. E também os silábicos podem ser agrupar com as sílabas alfabéticas, que, por sua vez, também funcionam bem com os alfabéticos. Em seguida tem outras, aqui tem todas as numerações, os códigos de referência da BNCC, e segue para cada dia, de acordo com o bimestre. Berçário Fundamental 1, plano mensal, o mensal aqui, tá vendo? Segunda, terça, quarta. Comparação de palavras, leituras compartilhada, e a codificação junto embaixo. Sequências didáticas, aqui é um exemplo de sequência didática para o berçário. Interagir com o espaço, sequência didática do berçário, aqui. Tema melancia na mão é pura diversão. Esse aqui é arte com mingau. Atividades aqui. Dinâmica, encontre alguém que aí tem para fazer a garotada se conhecer melhor. Coelhinho sai da toca. E aqui, quem quiser, aqui tem toda finalização. Aqui concluímos as amostras, tá? Claro que o material é muito mais do que isso. Você pode perguntar, Vanessa, se eu quiser essa amostra, esse material que você está apresentando aí, eu posso ter acesso? Sim, pode, é só me pedir, tá? Mas é receber do jeito que está aí, da mesma forma que está aí a amostra. Mas para adquirir o material completo, material inteiro, com tudo, com todas as disciplinas, todos os planejamentos, planos, na descrição do vídeo estou deixando o link para que tenha acesso, tá? Lembrando que, como foi visto, é um investimento. Esses planejamentos foram elaborados por uma equipe pedagógica dedicada, visando desenvolver um trabalho para facilitar a vida do professor, porque não é fácil planejar aulas. Então, o professor, além de ter a oportunidade de ter esse material que pode ser editado, ele terá mais tempo para as suas atividades pessoais e desenvolver outras atividades para a sua turma. Inclusive porque tem professor que ministra mais de uma disciplina, né? Então, esse é o material, tá? E vocês podem acessar o material completo no link que está aí abaixo. Eu peço que curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas saibam que existem os materiais prontos e editáveis no Word, com uma qualidade, ótima qualidade, com uma equipe pedagógica que foi especialmente dedicada para isso, feito realmente por eles, e que essas pessoas saibam que esse material existe e que está disponível aqui gratuitamente a amostra, tanto para quem quiser receber essa amostra que eu falei, como quiser o material completo, está no link e é um investimento que vale a pena, ok? Então, fique no aguardo que eu vou postar um só de atividades. Aqui é o planejamento completo, planejamento de aulas com atividades. Então, existe um material que ele é só os planejamentos separado, do jeito que está aí, mas só os planejamentos. E existe só atividades, para quem trabalha, por exemplo, só com reforço escolar é ótimo. Mas aqui é o planejamento completo, gente. Ele está é um material imperdível, assim, não tem nem como pensar, tá? Então é isso. Aguardo que vocês acessem o material e que curta esse vídeo e que mais pessoas possam saber que esse material existe, ok? Tchau, tchau, pessoal!